bom? Então, deixa eu aqui compartilhar minha tela com vocês para a gente já iniciar. Então, pessoal, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, né, algumas amostras, né, que a gente pode receber em laboratório para Ok, Ana, vamos aguardar então. Tem uma turma aí que não está conseguindo entrar, vamos ver se eles conseguem entrar. Infelizmente, né? Aí eu vou ter que.
Certo? Já conseguiram entrar? Todo mundo? Bom, vou continuar então, pessoal. Posso? Banda bala? Bom, turma, como eu tinha comentado aqui com vocês, nós vamos então iniciar a aula agora, e nós vamos então falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante, né, que é a parte de análises de DNA no laboratório, né? A gente, quando estuda biologia molecular ou quando estuda genética, a gente aprende, né, que a molécula de DNA é uma molécula que tem os genes, que tem as informações, e que essa molécula, ela pode, eventualmente, sofrer mutações, né? Ela pode sofrer alguns tipos de desarranjos, né? E a gente vai ver os detalhes dessas mutações no segundo semestre, mas a questão é que essas mutações, elas podem acabar gerando quadros patológicos, né? Você pode acabar tendo síndromes geradas por conta disso, malformações, cânceres de todos os tipos, ou seja, quando você tem uma alteração genética no DNA, né, se isso afeta um código importante da tua constituição física, você pode acabar tendo consequências graves em função dessa alteração. Então, quando um paciente nasce com uma síndrome, quando um paciente nasce com uma malformação, como é que a gente vai descobrir qual foi a alteração do DNA que esse paciente teve? Né? Então, aí nós temos algumas técnicas de análise de DNA, que são as técnicas que eu vou ensinar para vocês agora, a partir de hoje, e nas próximas aulas. Né? Existem técnicas bem básicas de biologia molecular que a gente consegue utilizar para poder fazer essas análises basiconas. Né? Existem umas técnicas muito sofisticadas para análises de genoma completo, mas aqui a gente está falando mais para fins diagnósticos. E o mais interessante é que essas técnicas que eu vou passar para vocês, além delas poderem ser utilizadas no diagnóstico, né, técnicas que dão suporte, né, ao médico para eventuais tratamentos, essas técnicas elas também podem ser aplicadas em qualquer outro tipo de finalidade de análise. Então, você pode aplicar, por exemplo, essas técnicas na área criminal, para identificar o suspeito de um crime, para identificar a paternidade de uma criança, tá certo? Então, você pode usar essas técnicas para fins biotecnológicos, né? Como construção de transgênicos, preparação de DNA para clonagem, modificações de bactérias para a produção de medicamentos, né? Então, os medicamentos que são todos as drogas, né, de uma maneira geral, que são feitas através de biotecnologia, né, elas fatalmente, em algum momento da técnica, você teve aí a manipulação de DNA de algum ser vivo, né?
Então, eu vou ensinar para vocês essas técnicas, né? Vocês vão aprender como é que se analisa DNA em laboratório, né? E na aula de hoje, a gente vai começar pelo basicão, ou seja, se a gente está falando em análise de DNA, então, primeiro de tudo, eu preciso do DNA do sujeito, né? Eu preciso da molécula de DNA em mãos no laboratório para eu conseguir fazer qualquer tipo de análise. E o DNA, ele nunca vem disponível para a gente, né? Nós vamos ter que fazer a extração dessa molécula a partir de uma determinada amostra que a gente recebe em laboratório, né? Então, essas amostras, elas podem ser amostras biológicas coletadas no paciente, né? Como, por exemplo, sangue, ou uma biópsia de um tecido, ou podem ser amostras criminais, né? Colhidas numa cena de um crime, como, por exemplo, uma bituca de cigarro, um retalho de roupa, enfim. Então, para nós de laboratório, não interessa qual é o material que chega. A gente tem condições de extrair DNA de qualquer amostra a princípio, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, eu vou mostrar na aula de hoje a técnica de extração de DNA. Como que a gente faz para retirar DNA a partir de uma amostra, tá? Então, essa é a aula de hoje. Então, pessoal, primeiramente é importante dizer para vocês que a amostra que a gente vai utilizar para fazer a extração de DNA, ela tem que estar líquida, tá? A gente não consegue fazer extração de DNA a partir de amostras sólidas, né? Então, se eu recebo um fragmento de pele, por exemplo, para fazer uma análise molecular, para identificar um possível tumor, um possível câncer, aquele pedaço de pele vai estar no estado sólido e eu não vou conseguir fazer extração de DNA daquele tecido nesse estado. Eu tenho que transformar primeiro este tecido, né, ou essa amostra, numa amostra líquida, né? Então a gente vai precisar liquefazer. Então, assim, algumas amostras que a gente recebe em laboratório, elas já estão líquidas, como, por exemplo, essas que eu estou mostrando aí no slide para vocês. Quando a gente recebe sangue para extrair DNA, ou uma amostra de urina, ou uma amostra de esperma, né, ou uma amostra de saliva, ou algum esfregaço, né, alguma coleta de células de alguma mucosa. Então, se esse material ele chega para a gente já nessa forma líquida, aí para nós perfeito, né? Então aí a gente já pula uma etapa do processo e a gente já vai partir direto para a extração de DNA, né? Então se a amostra estiver líquida, a gente já vai direto entrar no protocolo de extração, tá? A dificuldade que a gente vai ter é se essa amostra estiver sólida, né? E aí a gente vai ter, como eu falei, que passar por uma etapa prévia, né? Que é transformar essa amostra sólida numa amostra que seja líquida. Eu já vou aqui nesse momento, pessoal, fazer uma colocação de um fato que muita gente faz confusão, muita gente aprende errado e acaba passando errado a informação para frente, que é a tal da história da extração de DNA a partir do cabelo. Então, gente, coloquem na cabeça de vocês uma coisa de uma vez por todas. A gente não consegue extrair DNA do fio de cabelo, tá? O fio de cabelo, ele não tem DNA. O fio de cabelo é uma molécula de proteína, é uma molécula de queratina com algumas outras proteínas associadas. Tá? Então, o cabelo ele é proteico. O cabelo não tem células, ele não tem núcleo, não tem DNA. Então, a gente não consegue fazer extração de DNA do fio. Ficou claro isso? Quando a gente fala em extração de DNA do cabelo, né, a gente fala isso de uma maneira popular, de uma maneira não técnica. Por quê? Porque o que a gente sabe é que o tecido epitelial, né, o tecido que reveste a superfície da nossa pele,
As células que vão ficando mais na camada externa, elas vão morrendo com o tempo e vão descamando, e elas vão se soltando do tecido. E no couro cabeludo, gente, não é diferente. As células do couro cabeludo, elas também descamam, né? Elas também vão sendo renovadas. Só que a questão é que a célula do couro cabeludo, quando ela descola do couro cabeludo, ela pode ficar presa, aderida aos fios de cabelo. Vocês estão vendo nessa imagem aqui, olha? Então, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês é uma imagem de microscopia eletrônica de fios de cabelo. Tá vendo? Então, todas essas fibras grandes e grossas que vocês estão vendo aqui são fios de cabelo. Então, os fios de cabelo, eles são formados por essas escamas, estão vendo? Que é proteica e, portanto, a gente não tem como extrair DNA dali. Mas olha só, se eu pego esse tufo de cabelo todo aqui e faço a extração desse tufo todo, eu vou conseguir DNA do indivíduo. Por que que eu vou conseguir DNA? Porque eu tenho um monte de células. Então, todas essas estruturas aqui que são acinzentadas, elas são células do couro cabeludo da pessoa que descamou. E que, portanto, no momento em que eu aplico a técnica de extração, eu consigo tirar o DNA que está nessas células aí. Então, é muito importante que vocês entendam que quando a gente usa o cabelo para extrair DNA, o DNA não é extraído do cabelo, tá? Ele é extraído de células que possam estar aderidas ao cabelo. Agora, se a pessoa acabou de tomar banho, acabou de lavar os cabelos estão limpinhos e não tem célula nenhuma ali grudada, então aí é azar, você não vai conseguir tirar DNA de jeito nenhum daquele indivíduo, tá? Então, se a gente encontra, por exemplo, numa cena de crime, né, num caso de perícia, um tufo de cabelo ali do lado do cadáver, é óbvio que você vai coletar e levar para o laboratório. Por quê? Por essa razão que eu acabei de falar. Se existirem células da pessoa aderidas a esses fios, você consegue extrair o DNA e identificar, tá? Mas é uma tentativa e erro, porque se não tiver célula nenhuma aderida, você não vai ver. Por isso que em laboratório, pessoal, quando você tem acesso ao paciente, você nunca vai pegar o cabelo do sujeito e cortar com uma tesoura a pontinha do cabelo para fazer extração. Não se coleta cabelo dessa forma, né? Porque se você pega a ponta do cabelo e corta, a chance de você ter células ali, ela é muito pequena. O que normalmente a gente faz é com uma pinça, a gente arranca uns fiozinhos de cabelo do couro cabeludo. Por quê? Quando a gente arranca o fiozinho direto do couro cabeludo, acaba vindo aderido na raiz do fio, né, no fiozinho do cabelo que você puxou. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, olha, que fica como se fosse essa geleinha esbranquiçada aqui, grudada na superfície. Isso daqui, na verdade, ele é uma parte do bulbo do couro cabeludo que estava para dentro da pele, né? Então, quando você arranca o fio e você olha na pontinha, você vê que aparecem ali pedaço do bulbo, né, da raiz do cabelo, que tem células aderidas, células vivas, e que você vai conseguir extrair DNA dali sem problema nenhum. Tá? Então, a gente ou vai extrair DNA das células da raiz do cabelo, ou de alguma célula que descamou e ficou aderida ao fio. Mas a gente só consegue extrair DNA de célula. Tá? A gente não consegue extrair DNA de nenhuma outra estrutura. Tem que ser uma célula para a gente conseguir extrair o DNA. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, pessoal, quando a gente recebe, né, no laboratório, né, quando a gente recebe uma amostra que seja sólida, como eu falei para vocês, né, a gente vai ter que passar por uma etapa a mais aí no protocolo, porque a gente vai ter que fazer com que essa amostra fique líquida, né? Ou seja, a gente tem que fazer com que as células daquela amostra sólida se soltem e fiquem em suspensão na água.
Então, dessa forma, eu consigo extrair, por exemplo, DNA de uma bituca de cigarro, né? Como é que é possível extrair DNA de uma bituca de cigarro? Porque a gente sabe que no momento que a pessoa estava fumando, células aqui do epitélio da mucosa da boca, elas podem ter ficado grudadas na superfície do papelzinho do filtro aqui. Então, quando a pessoa descarta a bituca no ambiente, a célula do indivíduo, ela pode estar aderida aqui no papel. Então, se você recorta, né, esse papel do filtro e você faz a técnica de extração, se células do indivíduo estiverem aderidas aqui, você vai conseguir extrair esse DNA tranquilamente, tá? Às vezes, o tecido chega para a gente em laboratório na forma de uma biópsia, né? Ou seja, você tem casos aí em que pacientes apresentam tumorações, apresentam algum indício de malignidade, o médico faz uma biópsia e manda analisar, né? Essa análise, ela tanto pode ser feita do ponto de vista histológico, né? Quando você manda para anatomia patológica, e aí o patologista, ele vai fazer uma avaliação apenas do aspecto da célula, né? Se é uma célula que tem aspecto normal, ou se ela tem um aspecto alterado por alguma coloração ou coisa parecida. Mas a gente pode receber no laboratório de biologia molecular também a amostra para fazer extração de DNA. Então aqui, olha, eu estou mostrando um caso para vocês, que foi um caso onde eu participei. Isso foi mais ou menos em 2004, 2005, lá na Faculdade de Medicina da USP. Foi na época que eu estava fazendo meu mestrado. Ocorreu um caso lá, aliás, não foi um caso, foram vários, de pacientes que tinham sido submetidos a transplante de fígado e que começaram a fazer uso de um imunossupressor chamado ciclosporina. E alguns desses pacientes, né, e a gente sabe hoje, né, inclusive isso já está na bula do remédio, que alguns pacientes, quando fazem uso de ciclosporina, eles começam a ter um efeito que é a hipertrofia gengival, né? Então, ocorre, né, um crescimento excessivo da gengiva, ela vai hipertrofiando, e quando os médicos detectaram isso, eles não sabiam muito bem explicar o porquê que alguns pacientes tomam ciclosporina e ficam com a gengiva desse jeito e nada acontece. Então, obviamente, deve ter alguma diferença molecular entre uma pessoa e outra. E aí eu participei de um trabalho para tentar descobrir isso do ponto de vista genético. Então, o cirurgião dentista, ele remove, né, no caso, ele removia uma amostra desse material alterado, encaminhava para a gente no laboratório. No laboratório, a gente fazia extração de DNA dessas células aqui, das células alteradas. A partir do momento que você faz a extração, você tem como comparar o DNA dessas células com o DNA de células saudáveis. E aí você consegue perceber aonde tem diferença e provavelmente fazer o diagnóstico da mutação, né? Outro caso em que eu participei, né, foi do estudo de queloides, né? Então, os queloides, eles também são cicatrizes patológicas, né? São cicatrizes que crescem na pele fora do limite da lesão. Então, é um crescimento tumoral que não tinha explicação, né? A gente não sabia por que você fura a pele em algum ponto e, de repente, você forma um queloide gigante, né? Aí você fura a pele do lado desse queloide e nada acontece, né? Então, por que algumas pessoas formam queloides quando se machucam, outras pessoas não formam? Então, isso é uma outra curiosidade científica, né, que nós tivemos e que também a gente pesquisou. Então, o cirurgião plástico, ele fazia uma cirurgia, ele retirava uma amostra dessa cicatriz e encaminhava para a gente no laboratório. A gente recebia a amostra assim, tá vendo? A gente recebia a amostra sólida, porque é uma amostra fibrosa de pele. Então, para que a gente possa analisar o DNA de uma célula que está nessa amostra, a gente tem que fazer essa amostra ficar líquida, tá? Bom, o processo, pessoal, de extração de DNA, ele, hoje em dia, ele é normalmente feito através de kits comerciais, né? Então, existem empresas, existem laboratórios
que produzem esses kits de extração. Então, existem muitas marcas diferentes, e essas marcas têm qualidades diferentes e, portanto, preços diferentes. E, normalmente, eles já colocam todos os reagentes que você vai precisar, separado em tubinhos, todos os tubinhos que você vai precisar. Então, normalmente, vem tudo o que precisa dentro desse kit. E aí você compra o kit do tamanho que você precisa para analisar a quantidade de amostras que você precisa. Então, por exemplo, se eu preciso analisar 50 amostras, eu compro um kit para 50. Se eu preciso analisar 200, eu compro um kit maior e assim por diante. E normalmente, essa extração que é feita com esses kits comerciais, elas normalmente são feitas em colunas, né? Então, é uma extração feita em colunas, como se fosse uma cromatografia, né? Então, não é uma cromatografia, mas é um processo muito parecido, né? É o mesmo princípio, vamos assim dizer. E essa extração, normalmente, ela vai passar por essas fases aqui, olha, por essas etapas. Então, existe uma etapa de lise, uma etapa de ligação, a lavagem e a eluição. Então, o que é a etapa de lise, pessoal? Isso aqui é importante vocês entenderem. Quando a gente fala de extração de DNA, né, quando a gente fala, né, de retirar DNA de uma célula, a gente não pode esquecer que o DNA de um paciente, ele está dentro do núcleo que está dentro de uma célula, né? E se o DNA está dentro do núcleo, dentro de uma célula, na hora que eu faço uma solução, né, melhor dizendo, uma suspensão das células do paciente no meio líquido, esse DNA vai estar preso nessas camadas de membrana, né? Tanto na membrana da célula quanto na membrana do núcleo. Então, para que eu possa tirar o DNA de dentro da célula, eu vou ter que fazer um rompimento dessas membranas. Tanto a membrana da célula quanto a membrana do núcleo, elas vão ter que se partir. Eu vou ter que desmanchar essas membranas de alguma forma, senão eu não tiro o DNA de lá de dentro. Então, basicamente, pessoal, o processo de extração de DNA consiste em você arrebentar a célula, né, tirar o DNA de lá de dentro e depois dar uma lavada nesse DNA para tirar contaminações de alguma outra molécula que possa estar grudada nele, tá? Por isso a gente tem essa etapa que a gente chama de lise. Lise significa quebrar. Então, nessa etapa, é a etapa onde as células vão ser rompidas, onde as membranas das células vão ser desmanchadas. E a etapa de lavagem é uma etapa de purificação, vamos assim dizer, né? Então, para que se algum carboidrato, se alguma proteína estiver enroscada lá no DNA, nessa etapa de lavagem a gente tenta tirar esses possíveis contaminantes, tá? Agora, como é que eu faço, pessoal, para desmanchar a membrana de uma célula? Como é que eu faço para romper, para fazer a lise de uma membrana? A gente não pode esquecer que a membrana de uma célula, pessoal, ela é formada de gordura. Ela é formada basicamente de lipídio. A estrutura da membrana, ela é lipídica, ela é gordurosa. E nada melhor para interferir na ação de uma gordura do que um belíssimo detergente, né? Então, os detergentes, eles têm um poder de diminuir a tensão superficial da água, e na hora que ele diminui a tensão superficial da água, a gordura ela emulsiona, né? Então, o que acontece é que, assim, nesses kits, nós vamos ter um dos reagentes, né, sendo um detergente muito forte. E esse detergente, ele vai dissolver essas membranas, ele vai desagregar os lipídios da membrana para que esses lipídios, então, possam separar um dos outros. E com isso, o DNA possa ser liberado. Então, nessa primeira etapa, a gente adiciona um reagente que tem a função de detergente e a gente rompe todas as células, tá? No passo seguinte, pessoal, nós vamos pegar esta solução com as células rompidas e passar por dentro de uma coluna. Então, existe aqui dentro desse tubo como se fosse um canudo
colocado ali dentro, né? Existe um canudinho, uma coluna colocada aqui dentro do tubo, e que na superfície interna desse canudo existem substâncias químicas que atraem DNA, como se fosse um ímã. Então, no momento em que você passa a solução por esse canudo, né, quando você passa a solução por essa coluna, as proteínas devem passar direto, os carboidratos devem passar direto, gordura deve passar direto, mas o DNA deve ficar preso aqui na lateral do tubo, né? Então, depois você descarta essa parte de baixo, né? Essa parte que para a gente não interessa, e você procede para a lavagem desse DNA. Então, existem soluções, né? Que nós vamos adicionar a esse tubo para retirar os resíduozinhos, né, de material que possa ter ficado aderido ali ao DNA, né? E após a eluição, você vai ter o DNA já limpinho, puro, pronto para você poder analisar. Então, basicamente, o processo de extração é esse, pessoal. Né? A gente joga um reagente que lava, passa isso por uma coluna, o DNA fica grudado nessa coluna, a gente lava essa coluna e remove o DNA. Percebe? Então, a extração de DNA é um método muito simples, muito fácil de fazer, e você não tem que ter uma infraestrutura muito grande, né? Agora, esses kits que eu falei para vocês, pessoal, eles são kits muito caros, né? Então, no dia a dia do laboratório, se você vai fazer uma pesquisa, se a tua finalidade é um diagnóstico, a gente não tem muito como correr disso, porque às vezes a gente precisa de uma extração de DNA com muita qualidade, né? Para evitar possíveis contaminações. Agora, existe uma forma mais simples da gente fazer essa extração, de uma forma mais artesanal, vamos assim dizer, que é através desse reagente aqui que é chamado de trisol. Então, o trisol, ele é uma alternativa para a gente extrair o DNA de uma forma assim que seja mais barata, né? Então, quando a gente extrai o DNA usando o trisol, a gente vai ter vamos dizer assim, uma economia muito grande. Então, pessoal, como assim o nosso primeira parte do tempo aqui está acabando, eu vou desconectar vocês aqui agora, neste exato momento. Tá? Eu vou encerrar aqui a aula e vou pedir para vocês se reconectarem para a gente poder continuar, e aí eu vou explicar para vocês como é que faz a extração com o trisol, tá bom? Então, até já. Existe, né, essa forma de nós fazermos uma extração, né, de uma maneira um pouquinho mais, vamos dizer, mais em conta, né, de uma forma um pouquinho mais barata, que é usando esse trisol. O trisol, pessoal, ele é um reagente que já vem com, na verdade, ele é uma solução que já vem com todos os reagentes dentro, né? Então, na grande maioria dos kits, os reagentes eles vêm separados para todas aquelas etapas que vocês viram. Então, vem um reagente de lise, vem um reagente de lavagem, vem um reagente de eluição, né? Então, no caso do trisol, a gente tem aqui uma facilidade porque ele já é uma solução pronta que você já compra pronto e já vai usar diretamente, né? Então, olha só, como é que a gente faz, né? Eu falei para vocês, pessoal, que para a gente poder fazer a extração, a amostra, ela tem que estar líquida, né? Então, se a gente recebe uma amostra sólida, como um fragmento de pele, como eu mostrei para vocês, o que nós vamos fazer primeiro é triturar esse material fisicamente, né? Então, nós vamos ter que pegar uma pinça, uma tesoura, né, ou um bisturi e cortar esse material em pedaços muito, muito, muito pequenininhos. E isso tem que estar picotadinho assim, o máximo que você consegue. Logo em seguida, nós vamos pegar então essa amostra, que já está toda picadinha aqui,
e a gente vai colocar essa amostra dentro de um tubo, que é esse tubo aqui, que é chamado de tubo Falcon, tá? Então, o tubo Falcon, pessoal, ele tem esse fundo cônico, né? Porque ele é um tubo que pode ser usado para centrifugação. A gente vai colocar aquela amostra picadinha aqui dentro e também a gente já vai colocar aqui dentro o trisol, que é aquele reagente que eu falei para vocês inicialmente. Perdão. O trisol, ele tem essa coloração aqui cor-de-rosa choque, né? E a gente, então, faz um cálculo, né? Existe um protocolo de quanto de amostra, quanto de reagente. Então, a gente faz uma continha, vê quanto que coloca. E, em seguida, a gente vai levar esse tubo para esse aparelhinho aqui, olha, que tem no laboratório, que é um aparelhinho chamado de Politron. Existem outras formas de fazer isso, tá? O Politron eu estou mostrando uma forma mais básica. Existem equipamentos que vão fazer essa função que o Politron faz, só que são equipamentos mais caros, né? O Politron é um recurso, assim, um genérico, né? Um recurso bem baratinho. E eu não sei se vocês conseguem perceber, o Politron ele tem uma haste de metal aqui, olha, na pontinha, que nessa foto do meio está em destaque, tá vendo? Então, essa ponta aqui é essa hastezinha aqui de baixo. E aqui dentro dessa extremidade, pessoal, dessa haste, tem uma hélice. Então, o Politron, ele é um tipo um mix, sabe aqueles aqueles mix que a gente usa em cozinha? Ele é uma versão muito potente de um mix desse, né? A ideia é a gente pegar aquele tubo, né, que a gente colocou o material e colocou o trisol, né, encaixar aqui nessa probezinha, e essa hélice aqui, ela vai ficar submersa no líquido e vai começar a triturar como se fosse um liquidificador, tá? Então, você vai deixar uns minutinhos ali, aquela solução ela vai começar a ser agitada, e a partir do momento que esses pedacinhos de tecido vão passando ali por dentro da hélice, eles vão sendo liquefeitos. Então, observem, pessoal, que o trisol ele tem essa coloração cor-de-rosa bem forte, né? Um cor-de-rosa bem vivo. E depois que isso foi totalmente triturado, né? E que esse tecido aqui ele foi liquefeito, a mistura ela passa a ficar assim com uma coloração cor-de-rosa mais bebê, tá vendo? Parecendo um quick de morango. Então, o que a gente faz é transferir para tubinhos de centrífuga e agora é só centrifugar, tá? Então, esse é um método alternativo mais barato. Então, é importante que vocês entendam que à medida em que o trisol ele vai agindo sobre as células que estão sendo liquefeitas aqui nesse aparelho, ele já vai rompendo as membranas e o DNA já vai sendo liberado. Tá? Então, aqui, enquanto você tem o aparelho liquefazendo o tecido, você já tem um trisol atuando sobre as membranas. Então, a hora que você termina, né, de liquefazer, o DNA já está extraído aqui dentro dessa solução cor-de-rosa. Só que ele está junto com todos os outros componentes químicos da célula. Então, está o DNA aqui dentro, mas também tem lipídio, tem proteína, tem outras coisas. Então, agora o processo de centrifugação que a gente faz é um processo para poder separar esse DNA dos outros componentes da célula. Então, esses tubinhos, eles são organizados dentro de uma centrífuga, não sei se vocês já viram, uma centrífuga em laboratório. Essa é uma centrífuga grande, porque ela é refrigerada, né? Ela fica mantendo a temperatura em 4 graus, que é a temperatura de geladeira, enquanto centrifuga, né? Então, os tubinhos, eles são colocados todos aqui no rotor da centrífuga. E depois, olha só que interessante, quando a gente tira o tubinho após a centrifugação, a gente vai ter esta imagem aqui, olha, pessoal. Então, o tubinho que tinha um líquido cor-de-rosa homogêneo, né? Todo cor-de-rosa, ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Ele fica separado em 3 fases. Então, existe uma fase superior aqui, uma fase líquida, transparente, que é o sobrenadante, né? Existe essa fase intermediária, que é uma fase esbranquiçada, e existe essa fase aqui mais inferior no tubo. Então, olha só que lindo. Quando a gente centrifuga,
a gente separa aquela mistura nessas 3 fases. A fase de cima aqui, o sobrenadante, essa fase aquosa, é a fase onde a gente vai encontrar o RNA das células. Então, se eu entrar com uma pipeta aqui dentro e eu aspirar só essa parte aqui transparente, e eu posso transferir para um tubo seco, aí o que vai acontecer é que eu vou ter, então, o RNA sendo extraído, né, do restante da mistura, né? Eu consigo tirar só o RNA do paciente ou daquela amostra, né? Se eu precisar de DNA, eu vou fazer, olha, a extração dessa parte branquinha aqui. Então, essa parte intermediária branca, essa nuvenzinha que fica aqui na interfase, é a fase onde a gente encontra o DNA. Então, todo o DNA das células que foram extraídas estão concentrados aqui nessa fase branca. Então, se eu preciso do DNA para fazer análise, então o que eu faço? Eu tiro o RNA primeiro, coloco num tubo, descarto, e aí eu volto para cá e tiro essa partezinha branca. Tá? Isso a gente pode acabar colocando num tubo limpo, né? E depois de lavar, normalmente a gente lava com álcool, né? Para poder tirar outros contaminantes, né? E no final, quando secar, a gente vai ter o tubinho com um pozinho branquinho lá dentro, né? Que é o DNA do paciente. Então, assim, dá para entender que esses tubinhos, o único pozinho branco que deve ser enfiado aí dentro é o DNA, correto? Então, assim, não é para usar tubinhos Eppendorf para outra coisa. Tubinhos Eppendorf é usado para extração de DNA e a gente vai colocar só DNA ali dentro. Se eu pegar a gente colocando outras coisas dentro do tubinho, corta o nariz fora. Tá bom? Então, os tubinhos, né? Eles vão depois serem estocados em freezer, e é um freezer especial, é um freezer que vai a menos 80 graus, né? E essa amostra ela pode ficar armazenada ali a menos 80 graus eternamente, tá? Eternamente que eu digo assim, né? Por muitos e muitos e muitos anos, porque numa temperatura de menos 80 o DNA ele é muito bem preservado, tá? Se você vai precisar refazer, né, essa amostra, alguma coisa assim, é sempre bom você ter um estoque dela bem guardadinho, né? Caso você precise refazer algum teste, alguma coisa. Então, a gente nunca pega o DNA para analisar e descarta o resto, né? A gente sempre guarda as amostras, porque às vezes você não vai ter de onde tirar outro DNA, né? Ou condição de fazer uma outra coleta. Então, a gente tem uns freezers, né? Que são os freezers menos 80, onde a gente faz o armazenamento disso, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com o processo de extração? Tá? Então, o processo ele é bem simples, como vocês viram, né? São só essas etapas, né? E é uma coisa assim bem tranquila, né? E a partir daí que você tem o DNA no tubinho, você usa para fazer o tipo de análise que você quiser, tá? E aí, então, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, então, já quais são as técnicas que existem que a gente pode usar para analisar DNA, tá? Então, pessoal, estão me perguntando aqui de aula prática, né? Na verdade, todo ano eu dou a aula prática de extração de DNA, a gente sempre faz, né? Todo ano. A minha grande questão é que eu tô achando, né, uma suposição minha, que a gente não vai voltar a ter aula presencial esse semestre, né? Porque pelo andar da carruagem, a gente falta mais um mês de aula e a gente não está tendo aí nenhuma previsão de encerrar essa quarentena. Então, aqui fica o meu compromisso com vocês, tá? Estou assumindo o meu compromisso aqui com todos, que se a gente não voltar a ter aula presencial nesse semestre,
eu dou um jeito de colocar essa prática no semestre que vem, tá? Então, aí, quando a gente tiver a aula no segundo semestre, eu vou encaixar a prática para vocês fazerem essa extração em laboratório, tá? Porque é bem bacana. Então, fica aqui o meu compromisso com vocês. Se a gente não fizer essa prática agora no primeiro, eu dou um jeito de encaixar na nossa programação semestre que vem. Tá bom? Então, Leandra, mas eu vou te colocar uma coisa, viu? O Valber, o coordenador, ele é um professor muito, 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 muito preocupado com isso, né? Principalmente assim com a qualidade do curso, né? O Valber, ele tem uma paixão pelo curso de farmácia, como todos nós temos, obviamente, mas assim, a gente vê o olhinho dele brilhar quando ele fala de farmácia, né? É algo que ele faz com muito carinho, com muito amor, com muita consideração. E nós temos um grupo de professores, né? E ele tem falado insistentemente nesse grupo para os professores que não estão conseguindo dar prática para encaixar essas práticas no semestre que vem, né? Então, mesmo a professora Fernanda, o professor Pandini, o professor Sérgio, né, que são professores que dão muita prática, né, eles vão programar a transferência dessa prática para o semestre que vem. Tá? Então, ao invés de vocês pensarem que vocês estão perdendo a aula prática, pensem que ela só está sendo adiada um pouquinho. Tá? Essas aulas elas vão ser dadas, porque a gente tem essa preocupação muito grande de não diminuir a qualidade do curso. Né? Não é porque o curso está sendo dado de maneira remota por uma contingência mundial que também a gente vai dar o curso de qualquer jeito com qualidade zero. Né? Nosso objetivo nunca foi esse. Nós estamos trabalhando da melhor forma como a gente pode, né, com as melhores ferramentas que a gente dispõe, mas assim que toda essa história terminar e a gente voltar ao nosso normal, a gente vai readequar e tudo que ficou faltando, tudo que ficou pendente, a gente vai repor, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, porque isso é um compromisso que todos os professores têm e que a Unisanta também tem. Tá bom? Então, turma, se vocês não têm dúvidas, se vocês não têm perguntas, eu vou passar para vocês no material didático, tá, pessoal? Uma apostila que tem toda a parte teórica que eu acabei de falar para vocês, tá? Eu vou colocar esses slides também, com essas imagens, tudo, mas tem todo o protocolo de extração, a concentração dos reagentes, tem uma parte mais técnica que eu não fiquei detalhando aqui na aula, né? Mas tudo isso vocês vão receber, tá? Eu vou passar para vocês tanto os textos com as explicações, né, quanto as imagens, tá? Então tudo isso vai ser encaminhado para vocês, tá? Então, filhotes, vocês tenham um bom fim de semana, que vocês tenham uma boa noite hoje, que vocês possam acordar amanhã em paz e ter um final de semana em paz. Professor, Diga, Jô. eu fiz uma pergunta no chat. Ai, eu não vi, peraí, deixa eu achar. Talvez seja uma pergunta meio Professor, besta, mas eu não este entendi caso que muito. o senhor falou sobre este reagente mais barato é usado nas mesmas situações do outro método? Então, Joana, a questão é a seguinte. O método que eu falei para você, que é o método Trizol, ele é um método usado na grande maioria dos laboratórios para fazer rotina, tá? Porque ele é mais barato. O Trizol é um reagente bem barato quando você compara com os outros kits. Então, para você ter uma ideia, no meu mestrado, todas as extrações de DNA que eu fiz com Trizol. Apesar que o Trizol tem um lado negativo, que ele é uma solução muito tóxica, né? Então a gente não pode ficar respirando os vapores. Então o laboratório tem que ter aquela capela, né, com exaustor para você ficar manipulando, porque ele faz mal para a saúde. Mas ele é muito barato. Então assim, se você tem que fazer extração diariamente, né? Se você trabalha num laboratório de rotina, essa técnica ela é uma técnica que barateia muito o custo, né? A qualidade dela, ela não é a mesma, e o rendimento de DNA também não é o mesmo. Então, você perde um pouquinho de DNA
né? E o DNA degrada um pouquinho quando você usa essa técnica. Então, ela é mais indicada quando você tem uma grande quantidade de amostra. Então, por exemplo, se o paciente foi no laboratório, você tirou um tubo de sangue do paciente, você tem aquele tubo só para você, então ali tem 1 quilo de DNA. Você pode usar o trisol e usar tranquilamente, tá? Porque você vai ter quantidade de DNA ali para pintar a parede. Então, não tem problema que um pouquinho você perca por causa da qualidade. A grande questão é quando você tem uma amostra muito, muito, muito pequena, né? E aí você precisa de uma qualidade um pouquinho maior de extração para tentar aproveitar o máximo de DNA. Aí vale a pena usar os kits, porque os kits eles fazem uma extração com uma qualidade um pouquinho melhor. Só que em contrapartida eles são bem mais caros, né? Agora, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz uma técnica de análise de DNA e essa técnica, ela exige um DNA ultra puro. Um DNA que tem que ter uma pureza muito grande. Qualquer contaminante que esteja ali junto com o DNA inviabiliza a leitura. E aí o resultado começa a dar negativo, você não consegue analisar. Então você precisa de uma extração perfeita. Então aí foi diferente. Então, no meu doutorado, eu preferi não usar o trisol, usar os kits comerciais. Só que, para você ter uma ideia, só de reagente, eu gastei 354 mil reais no meu doutorado. Só de compra de reagente. 354 mil reais. Né? Obviamente, esse dinheiro não saiu do meu bolso, né? Porque eu sou professor, para começar, né? Nem o meu rim vale tanto. Então, que rim de professor não vale muito aí no mercado. Mas a grande questão é que, assim, a gente submete os projetos de pesquisa para agências financiadoras, você vai atrás de patrocinador, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu projeto, mandei para o governo do estado, né, e pedi os 354 mil reais. Eu fiz o orçamento, né, de quanto eu ia gastar, e mandei o projeto e o orçamento para o governo do estado, e o governo aprovou o meu projeto e me financiou. Então, eu recebi esse dinheiro do governo. Né? Aí eu fiz o meu doutorado e os resultados eu publiquei. E aí, na publicação, eu coloquei os créditos que o financiamento foi feito pelo governo do estado. Mas aí, só para você ter uma ideia, né? Então, assim, para eu fazer o meu doutorado, foi 354 mil reais só de reagente. Então, esses reagentes, eles são muito caros. Então, para você ficar fazendo rotina, né, você vai ter que acabar cobrando por essas análises um valor muito alto. E, às vezes, não vai ter ninguém que pague, né? Não vai ter ninguém que compre. Então, peraí que encheu de mensagem agora. Deixa eu ver. Misericórdia, uau, 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 kkk, uau, uau, uau. Ah, então tá bom. Achei que tinha um monte de perguntas. Mas tudo bem? Então, ficou claro? Então, Sim, olha, eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Se você quiser trabalhar com isso, por exemplo, fazer um mestrado ou fazer um doutorado nessa área, procura um orientador rico, um orientador de um laboratório grande que tenha dinheiro, porque daí ele compra esses kits para você, tá? Porque se você for num laboratório pequeno que tem um orientador pobre, vai ter que usar trisol, minha filha. E olha, e às vezes você vai ter que usar resto de trisol que sobrou dos outros, viu? Juntar tudo num tubinho, né? E ter que ir pedindo um pouquinho de trisol para cada um para conseguir fazer essas análises, porque fazer pesquisa no Brasil hoje não está fácil, né? Então, às vezes, a gente precisa mendigar reagente no laboratório, pedir para os outros ficar devendo favor para você conseguir fazer a tua função. Mas é isso. A gente vai sobrevivendo dessa forma. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Prof, eu tenho uma dúvida. Diga, Fia. Prof, que nem essa extração, eu consigo também fazer extração de DNA também em pessoas mortas, né? Na hora da, que nem em casos de
de Brumadinho, que nem o que aconteceu, ou no incêndio que teve, naquela casa noturna também, que nem eu consigo, também é esse método? Consegue, consegue. A grande questão é que, assim, se a pessoa ela já está morta há muito tempo, né? Então, por exemplo, vamos supor que a polícia encontra um cadáver jogado no terreno, mas que já está há meses lá, que já está decomposto, cheio de verme, cheio de parasita. Uhum. Então, você consegue extrair DNA, mas a grande questão é que esse DNA provavelmente ele já vai estar uma grande parte degradado, né? Porque aquela amostra não estava refrigerada, ela não estava conservada. Então aí, só que se você tem um cadáver, você consegue tirar uma quantidade grande de amostra, né? Você consegue pegar vários fragmentos de tecido. Então, provavelmente você vai conseguir um DNA suficiente para analisar, né? Não sei se vocês lembram daquele caso que teve uns anos atrás, de um avião da TAM que foi aterrissar lá em São Paulo e bateu no prédio e explodiu, né? Sim. Tinha, sei lá, acho que 300 e tantas pessoas dentro do avião e todo mundo morreu carbonizado, não salvou ninguém, né? Então, depois que os bombeiros controlaram as chamas, né, a equipe de perícia entraram no que sobrou do avião e você já não tinha mais corpo de ninguém inteiro lá, tá certo? Porque o corpo das pessoas já tinha sido carbonizado, como se tivesse sido cremado, só tava cinzas. Só que nós temos uma estrutura no nosso corpo que não queima, que são os dentes, né? Os dentes, eles não pegam fogo. Então, quando a equipe de peritos entrou no lugar, então assim, só tinha cinza e tinha os dentes de todo mundo. Então, o que que eles fizeram? Eles foram pegando um saco e enfiando. Então, agora você imagina o trabalho que deu, porque assim, imagina que são 30 dentes, vamos fazer a média, vai, uns 25 dentes por pessoa, tinha mais de 300. Então, assim, era uma sacolada gigantesca, cheia de dente, né? E que eles tiveram que levar para o laboratório aqueles milhares, né, centenas de dentes, identificar um por um, porque aí o que que você faz? Você serra o dente, abre ele no meio, e você consegue tirar o DNA da polpa do dente que fica ali dentro protegido. Então, a polpa do dente, ela não pega fogo, porque a estrutura mineral do dente protege. Então, aí eles foram extraindo o DNA da polpa do dente, de um por um, né? E a partir desse DNA, eles foram fazendo a identificação de cada um dos cadáveres, né? Então, eles chamaram os familiares, né? As famílias que tinham pessoas naquele voo sabiam, né? Eles chamaram os familiares, então todos os familiares doaram sangue, né? Então, na verdade, os técnicos de laboratório, eles já tinham o sangue do pai, da mãe ou de irmão de cada uma das pessoas dentro do voo. Então, à medida em que eles iam fazendo a identificação do DNA do dente, eles já iam comparando com aquele banco de DNAs e descobrindo de que família era a pessoa, né? Então foi um trabalho assim muito bonito, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, né, que eles conseguiram identificar as 300 e tantas pessoas pelo DNA do dente num corpo que já estava completamente carbonizado, né? Então, às vezes você consegue sim, se você der sorte, você consegue entender. Você consegue tirar DNA de fóssil, né? Então, assim, material que foi fossilizado milhões de anos atrás, se o DNA estiver preservado lá dentro, você consegue. Então, a gente já fez extração de DNA de homem das cavernas, né, de australopitecos, daqueles ancestrais primitivos do homem, né, o DNA desse povo aí que eles pegaram em osso de múmia, osso que foi fossilizado, eles conseguiram extrair, né, e identificar. Então, o DNA é uma molécula bastante resistente, a gente consegue analisar sim. Ok? Ok, professor, obrigada. Nada. Então tá bom, gente. Então, um bom fim de semana para vocês, bom descanso, tá? Que vocês tenham uma boa noite e semana que vem a gente continua esse assunto e aí eu vou explicar como é que a gente analisa, quais são as técnicas de análise. Tá bom?
Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.